Tá? Bom, então, bom dia a todos. Hoje, 25 de fevereiro, então, dando continuidade às reuniões do subgrupo Pêndulo, do Locomotion. Hoje a gente vai ter a apresentação do professor Marcelo sobre lei dos gases. Então, fica à vontade, professor Marcelo. Tá, ok, eu tenho mais uns 30 minutos aí de handicap, João. Tá. Bom dia, então, a todos. Muito obrigado pela oportunidade de apresentar aí para vocês, para os colegas do Locomotion. Um prazer estar aí com vocês todos, tá? Então, ficou sob a minha responsabilidade a falar sobre alguns aspectos sobre a lei dos gases. Deixa eu tirar isso aqui, né? Então, assim, o objetivo da aula, né, então, é analisar, estudar, né, fazer um estudo dos princípios físicos envolvidos com a captação, transporte e difusão de gases no sangue, a partir de uma problematização, né? Então, eu quis fazer uma coisa diferente com vocês. Então, eu vou abordar o assunto teórico a partir de uma problematização que trata da relação entre o metabolismo de repouso e a massa corporal. Então, eu estou me baseando num livro, né? E esse livro é um livro antigo, dos anos 70, não tem como... É do Schmidt-Nielsen, né? É um pesquisador que trabalhou com fisiologia, estudou o gasto energético, e especialmente de forma comparada, né? Estudando diferentes animais. Ele não estudou só o gasto energético, mas estudou principalmente essas relações de fisiologia comparada. E o livro que eu estou me baseando para problematizar o assunto é esse livro aí, né? Como os animais trabalham. Então, assim, classicamente a gente sabe, né, já eu esqueci agora o nome do autor, a gente sabe que quanto maior a massa corporal, né, aumentando a massa corporal do animal, existe um aumento do metabolismo basal, certo? Então, existe uma relação linear entre massa, logarítmica, né? Linear logarítmica, entre massa corporal e taxa metabólica basal. Isso de forma... E essa relação, ela é crescente, ela é positiva, tá? Só que quando a gente transforma essa relação de forma relativa, essa taxa metabólica basal de forma relativa, as relações mudam, né? Ela se torna uma relação inversa e exponencial. Ou seja, indivíduos com menor massa corporal, tá, apresentam uma taxa metabólica muito elevada em comparação a indivíduos de maior massa corporal. E essa relação é não linear, tá? Logarítmica não linear. Esse é o gráfico original do livro dele, né? Em que mostra isso. Um detalhe importante, né, que é a partir mais ou menos dos coelhos, né, entre ratos e coelhos, né, nessa região aqui, o efeito da massa sobre o metabolismo já diminui bastante, né? Apesar de ser uma escala logarítmica, isso tem que deixar claro, né? Se bem que aqui não está, né? Mas lá no outro gráfico estava, agora não sei por que aqui não está. Enfim, essa relação ela diminui um pouco, ela diminui, esse efeito da massa diminui de forma importante a partir de coelhos, né? Bom, então por que os animais menores, o que a gente vê então, tá? Animais menores, eles têm um maior gasto energético relativo, e isso se deve de certa forma, uma resposta, né, bastante antiga lá, que veio dos franceses no início do século XIX, estaria relacionado com a perda da energia calorífica para o ambiente, né, através da superfície corporal relativa. Os animais menores têm uma superfície corporal relativa maior, então eles perderiam mais facilmente, mais rapidamente, mais facilmente calor para o ambiente, então eles teriam que compensar produzindo, tendo um metabolismo maior. Isso é uma explicação que o Schmidt-Nielsen ele quebra um pouco com ela, né? Ele levanta outras questões, mas ele deixa claro que ela não é de se jogar fora, ela continua tendo uma validade, mas não tanto quanto se acreditava. Mas, enfim, existe uma influência sobre a superfície corporal. Então, esses animais, eles têm uma maior atividade celular, tá? Atividade enzimática, das rotas metabólicas. Então, para isso, isso ajudaria a explicar o porquê deles terem um metabolismo maior.
mas eles têm que compensar essa maior atividade enzimática, essa maior consumo celular de oxigênio, através de um maior fornecimento de oxigênio para os tecidos. Então, é esse ponto que eu estou usando como problematização do nosso estudo, tá? Que é a partir daí que eu vou falar sobre os parâmetros. Tá? Quer não ver? Sim. Espera aí, pessoal, meu filho está viajando, vou dar um beijo nele. Vem. Tchau. Te cuido, tá legal? Te juízo, viu? Eu vou deixar a chave contigo. Deixa. Não deu tempo de mandar um abraço para ele. Abração, Lucão. Olha o Tartaruga. Valeu, Tartaruga. Valeu. Bom te ver, cara. Vai sair pro carnaval. Sabe como é que é, né? Filho de 20 anos. Vacinou o filho, vamos embora. É. Tá gravando. Eu pulei, tá. Então aqui, eu falei para ele que eu queria dar um beijo nele mesmo no meio da aula. Não te preocupa, não vai dar nada. Pode ir. Então, assim, segundo o Schmidt-Nielsen, quais seriam os motivos desses animais terem um metabolismo maior? Então, eu estou indo pela perspectiva do fornecimento de oxigênio, tá? Eu vou falar, ele não aborda a questão celular, a questão periférica lá dentro da célula. Daí, no final da aula, eu vou falar sobre isso. Mas eu achei interessante usar isso como problematização, porque ele aborda bem as questões da nossa temática da aula. Então, a primeira coisa seria que animais menores têm uma maior densidade capilar em comparação a animais maiores, tá? Então, esse fator, ele determinaria a distância de difusão, que é um parâmetro muito importante, um aspecto muito importante do nosso estudo, tá? Então, essa difusão seria, esse efeito sobre a difusão seria tanto entre o alvéolo o alvéolo, na transição do alvéolo, dos gases entre alvéolo e capilar, e do capilar para o tecido periférico. Seria nas duas difusões, tá? Tanto central quanto periférica. E seria tanto para oxigênio e como para CO2. O Schmidt-Nielsen aborda mais o oxigênio, tá? Mas eu estou botando o meu molho em cima também, que serve para os dois. Bom, o que a gente vê nesse gráfico é o seguinte, que a área de capilar, né, a área capilar de animais menores, de menor massa corporal, é muito maior do que animais com maior peso. Então, ou seja, existe uma relação inversa também e não linear, tá, entre capilarização e massa corporal. Então, esses animais, eles acabam tendo um suporte vascular para favorecer esse maior consumo de oxigênio. Bom, aqui eu estou dando um exemplo, né, o que eu quero dizer, né, só para ilustrar o que eu estou querendo dizer, lá nos capilares eles teriam maior densidade, maior número de capilares por unidade de fibras musculares. Tá? Essa é a questão que eu estou comentando com vocês. Bom, onde é que isso entra no nosso estudo? A gente tem a primeira lei, né, que a gente vai conversar, que é a lei de difusão de Fick. Tá? O Fick foi um fisiologista importante do século XIX e a lei dele de difusão é usada em várias áreas do conhecimento, principalmente na química, né? Agora eu estou aplicando mais a fisiologia, porque na química eles têm alguns detalhes a menos. Tá? Então, a difusão ela sofre influência da área de difusão, ela é proporcional à área de difusão, a solubilidade do gás, então, existe uma proporcionalidade também à solubilidade, a diferença de pressão dos gases, tá? Então, quanto maior a diferença, maior a difusão, e inversamente a espessura, em inglês, né, o thickness, né, a espessura entre um ambiente e o outro, tá? Então, quanto maior essa espessura, menor difusão. E os outros elementos ali no numerador são proporcionais. Então, quanto maior a área, maior a difusão, quanto maior a solubilidade, maior a difusão, e quanto maior a diferença de gás, da pressão de gás entre um ambiente e o outro, maior a difusão. A solubilidade do gás é bem específico ao tipo de gás. A gente vai falar especificamente do oxigênio e do CO2. Então, a solubilidade do CO2 é muito maior que do oxigênio. Então, o CO2 ele consegue transitar entre os tecidos mais facilmente que o oxigênio. Tá? Então, é uma constante específica para cada gás. Então, o que varia mesmo, na verdade, são os três elementos: área, diferença de pressão e espessura da difusão. Então, assim, o elemento que a gente está estudando agora, que é a densidade capilar, ela vai influenciar nesses dois aqui, ó, na área de difusão,
ela vai influenciar na área de difusão e na espessura dessa difusão. Porque quanto mais capilares, mais próximo, por exemplo, se eu tenho um capilar e várias fibras musculares, a distância para eu chegar naquela fibra que está mais distantezinha ali vai ser maior, né? Vai ter mais interstício para o gás passar. Se eu tenho mais capilares, eu tenho como ficar mais perto dessas fibras. Então, essa espessura de difusão diminui. Então, aqui estou dando exemplo do oxigênio, tá? Lá no alvéolo capilar, tá? Então, aqui é a passagem do oxigênio para o capilar, do alvéolo para o capilar. Aqui tem a espessura, aqui eu tenho a diferença de pressão, a superfície, né? A área de difusão, e a solubilidade do gás depende do gás. E aqui eu tenho a transição do capilar, entre o capilar e o músculo, né? No caso, o oxigênio aqui está saindo do sangue, né? Das hemácias e do plasma sanguíneo e indo para os tecidos periféricos, tá? Então, é para esses dois ambientes que a gente está falando. Pessoal, tem um gato que é tarado, que vem aqui sempre dar em cima da minha gatinha, tá? Então, ele vai começar a gemer daqui a pouco, não tem nada a ver comigo, tá? É o gato que está fazendo isso. Aí ele vai começar a fazer uns barulhos aí. A gente vê aqui, então, a velocidade que isso acontece lá entre o alvéolo e o capilar, né? A gente pode ver, assim, que antes do capilar terminar, né, a gente tem aqui uma medida de distância do capilar, tá? Aqui no eixo horizontal. Tá? Muito antes do capilar terminar lá no alvéolo, a pressão de oxigênio ela já aumenta no sangue. Então, cerca de um terço dessa distância, mais ou menos, eu já consigo atingir um equilíbrio do oxigênio alveolar para o oxigênio capilar. Então, essa não é o tema da aula, mas é só para mostrar que esse trabalho, esse paradigma, ele é muito eficiente, assim, eu consigo fazer o oxigênio rapidamente, eu consigo oxigenar o capilar pulmonar muito rapidamente, tá? Bom, aqui eu tenho o chamado pathway do oxigênio, né? A cascata do oxigênio, que como é conhecida, que foi desenvolvida pelo Weibull, né? Que foi um cara que trabalhou muito com Taylor, que a gente conhece da locomoção, da energética da locomoção, e foi ele que desenvolveu essa teoria, né? Então, é a cascata do oxigênio, né? A variação da pressão de oxigênio do capilar pulmonar até os capilares sistêmicos, até a periferia, tá? Bom, em relação ao CO2, tá? Então, vai acontecer a mesma coisa, eu tenho o CO2 saindo do tecido periférico e indo para os capilares, né? Eu produzo o CO2 nas células e depois eles vão ser liberados para os capilares sanguíneos, né? E aí depois eu vou falar sobre o transporte de CO2. Isso. E a mesma coisa, a saída do CO2 para os alvéolos, tá? Então, essa problemática que eu estou falando envolve tanto o CO2 como o oxigênio. É essa a ideia que eu estou passando para vocês. Então, eu tenho difusão do tecido para o capilar, perifericamente, e do capilar para o alvéolo, do ponto de vista central, tá? Do CO2. Bom, essa difusão também é rápida, né? A nível de alvéolos, isso também é rápido. A gente pode ver que com um terço dessa distância que existe no capilar, né? Que o capilar está em contato com o alvéolo, mais ou menos um terço dessa distância eu já consigo entrar em equilíbrio, eu consigo diminuir o CO2 que está no sangue e fazer com que que está na arteríola, né? E esse CO2 ele é diminuído, né, no sangue quando sai do alvéolo e sai do capilar e vai para o alvéolo. Tá? Então, com um terço dessa passagem, ele já consegue entrar em equilíbrio. Bom, então a gente viu, em primeiro lugar, o efeito, a importância da densidade capilar e nessa problematização que a gente está falando, e o efeito dela em dois parâmetros importantes da lei de difusão, que é a área de difusão e a distância da espessura de difusão. Tá? O segundo ponto
tá? Que estaria relacionado que o Schmidt-Nielsen aborda, que poderia explicar por que os animais menores têm um metabolismo maior. Tá? É as diferenças de pressão de oxigênio. Tá? Eu vou falar isso com calma. Então, a gente tem um parâmetro que se chama P50. Tá? É qual a pressão de oxigênio em que eu atinjo 50% da saturação de oxigênio na hemoglobina. A gente chama isso de P50. Então, essa P50 em animais menores, ela está deslocada para a direita, ou seja, ela ocorre em pressões maiores. Então, a curva de dissociação da hemoglobina, ela é deslocada para a direita em animais menores. Em animais maiores, é deslocada para a esquerda. Isso significa, em termos práticos, que fica mais fácil liberar o oxigênio para os tecidos nos animais menores. Ou seja, os animais menores têm uma afinidade, a hemoglobina tem uma afinidade menor pelo oxigênio nos animais menores. Tá? Existe um segundo ponto, que eu vou falar daqui a pouco também, que animais menores têm um maior efeito Bohr, tá? Que é o efeito, por exemplo, da acidificação sobre essa afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Tá? Vou falar isso daqui a pouco. Então, aqui, ó. Esse aqui é o gráfico da curva de saturação de oxigênio. Travou mais. Oi? Tarta? Acho que lhe falhou a internet, professor, mas vou aproveitar a interrupção porque eu fiquei aqui com dúvida de algo. Animais maiores têm menor afinidade da captura de oxigênio que os animais menores. Isso, né? isso. Essa isso, foi. Tá, ok. Isso. É o que o gráfico está mostrando aqui, ó. Ó, esse gráfico é o gráfico da saturação. O eixo Y é a saturação da hemoglobina pelo oxigênio, tá? O quanto a hemoglobina está sendo saturada pelo oxigênio. E aqui embaixo tem a pressão de oxigênio no sangue. O que a gente vê? Que para atingir o P50 é a pressão para atingir 50% da saturação. Tá aqui, ó, 50% da saturação. A pressão do elefante, por exemplo, que é o elefante, é uma pressão menor do que a pressão do rato. Deixa eu ver se é rato. Do rato. Tá? Então, o que acontece? Para ficar com 50% de saturação, eu preciso ter uma pressão maior de oxigênio no rato do que no elefante. O que isso significa em termos práticos? Que eu preciso botar muito mais pressão para saturar a hemoglobina de oxigênio no rato. Eu preciso gerar uma pressão maior para saturar essa hemoglobina. Significa que é difícil saturar. O significado disso é que é mais difícil saturar a hemoglobina no rato do que no elefante. No elefante, com uma pressão menor, eu consigo saturar 50%. No rato, eu preciso saturar com 60, 50, um pouco mais de 40, metade, 40, 60 aqui, né? 50 e poucos milímetros de mercúrio, tá? E essa curva aqui, ó, eu estou botando um aqui o elefante, o 8 aqui é o rato, mas aqui na transição eu tenho animais com variação de peso. Então, à medida que o peso aumenta, tá, eu aumento a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Tá? Então, isso é importante, porque o rato, esses animais de metabolismo mais rápido, tá, não faz sentido a hemoglobina ter uma alta afinidade por eles. Tu tem que liberar fácil, porque justamente ele precisa de oxigênio. Então, quando chega lá na periferia, tu tem que facilitar, liberou geral, tem que liberar rápido para ele poder metabolizar, consumir esse oxigênio. Tá? Então, essa é uma das explicações. Então, onde é que isso entra na lei de difusão de Fick? Aqui, ó. Porque esse parâmetro influencia na diferença de pressão do gás. Tá? Esse parâmetro que a gente está analisando, ele está influenciando um dos itens da lei de difusão do gás, que é a diferença de pressão, tá? Que é justamente isso, eu vou precisar de uma pressão maior para poder saturar a mesma quantidade de oxigênio na hemoglobina em animais menores.
tá? Então, dessa forma, a gente está vendo os 3 elementos básicos da lei de difusão de Fick. A gente viu a área, a espessura e a diferença de pressão. A solubilidade do gás a gente não precisa ver, porque ela depende do tipo de gás, né? Ela é única, do oxigênio ou do CO2. Então, só para mostrar aqui a curva de saturação de hemoglobina, né, em pressões maiores, isso aqui representa todo o circuito vascular, tá? Essa pressão de oxigênio, ela é um indicativo geográfico, tá? Porque onde é que eu tenho pressões maiores de oxigênio? Perto dos pulmões. Então, em pressões maiores de oxigênio, a minha hemoglobina está bastante saturada por oxigênio. Nas regiões de menor pressão de oxigênio, a minha hemoglobina tem menos saturação de oxigênio, que é justamente naquelas regiões próximas ao tecido periférico. O que essa curva sigmoide nos mostra? Que em regiões de menor pressão, eu perco o oxigênio mais facilmente. Ó. A afinidade da hemoglobina pelo oxigênio ela é reduzida. E faz sentido, né? Eu quero facilitar a liberação do oxigênio na periferia. Por isso que ela tem um formato vertical, para justamente facilitar a liberação do oxigênio em pressões menores. Em pressões maiores, vocês podem ver que não tem muita mudança, tá? Que é justamente nas regiões próximos ao pulmão, tá? Lá nos alvéolos. E qual é o significado prático disso? Por exemplo, a Diana lá que mora na Colômbia, nas regiões altas lá. Isso é importante porque, por exemplo, eu que moro aqui na beira do mar, né, que é uma coisa muito ruim de se morar na beira do mar, com um sol gostoso, aquela coisa toda, pegando vento, os ventos alísios que vêm da África. Aqui a pressão atmosférica, o oxigênio nessa região, como um todo, né, em Porto Alegre também, em torno de 100 milímetros de mercúrio. Então, o nosso pulmão se oxigena muito bem, muito próximo dos 100 milímetros de mercúrio. Mas a Diana lá que mora, alguns parentes dela, alguns conhecidos dela que moram em lugares mais altos, eles têm nessas regiões uma altitude mais elevada. Então, a pressão atmosférica é menor e, consequentemente, a pressão de oxigênio vai ser menor. Então, a pressão de oxigênio vai ser, por exemplo, 80. Isso vai depender da altitude, né? Então, dependendo da altitude... Oi, Marcelão. Oi. Oi, desculpa te interromper, mas é que essa sala aqui ela vai encerrar. Ah, que droga. Pelo tempo. Mas daí a gente vai fechar e daí a gente só volta para o mesmo link daí, tá? Só para... Tá. Tá. O que eu faço? Choro? Dou o stop aqui? Eu acho que pode ser para a gravação, dar o stop. E a gente sai e volta daí, volta pelo mesmo link. Daí a gente vai ter mais uma rodada daí. Tá, e fecha então. Na mesma sala. Então já vou fechar aqui. Pode fechar, acho que todo mundo sai daí, pedir pro pessoal sair e voltar para o mesmo link. Daí. Tá. Post aí, Marcelão. Eu já estou gravando. E aceitando o pessoal daí que está entrando. Ninguém pediu ainda, ninguém quer assistir a aula. Agora sim. Tá muito legal, cara. Mas é aí dessa diferença nessa distância, tá? Deixa eu ver se eu estou falando certo. Para essa relação de difusão que explica, por exemplo, utilizar o oxigênio mais rapidamente. Isso não é uma explicação direta da economia, né? Dos animais maiores, né? Isso talvez um reflexo de uma necessidade metabólica, né? Interessante, eu não sei. Entendeu? De um ajuste de uso, né? Entende? Para mim não fica claro direto. Para mim parece mais um mecanismo, é um ajuste a uma necessidade metabólica maior, né? Que fecha com as contas da questão do tamanho. Mas eu não consigo ver ali uma economia já explicada per se, né? Ainda tem as outras hipóteses que tu lançou no início, parece ter mais sentido, né? Não, até eu entendi agora, tá certo. Até porque ele está falando especificamente de metabolismo basal, né? Quando começa a andar, a coisa muda.
Sim, tudo basal, tudo basal. Do basal. Não, falamos só de basal, que é mais econômico nesse sentido, né? Tu gasta menos energia, mais. Mas não, legal, cara. Tô adorando a aula. Muito bom. Tô anotando. Vocês estão enxergando, né? Na hora de fazer os temas. Estão enxergando aí? Vai ter tema, hein? Sim, agora foi. Tá. E dá para ver, tá na apresentação para vocês? Sim, manda apresentação, hein? Tudo certo. Tá. Eu acho que entrou todo mundo, né? Tá. A Cela, Marcela, não sei se a Marcela tá pedindo para entrar aí, mas acho que ela não voltou. Mas aí ele vai aparecer aqui na minha apresentação, né? O pedido dela, né? Será? Acho que aparece, aparece, né, professor? Aparece uma janelinha aí. Sim, vai aparecer, Marcelo. Vai aparecer? Tá, então eu... Azul. Tá. É bem tranquilo, vai falando. Tá, então assim, a curva de saturação, esse detalhe do sigmoide é importante, gente, porque o reto aqui, ó, o vertical, ele mostra para a gente a facilidade da hemoglobina liberar o oxigênio, que é o que tu precisa na região periférica do corpo. Tu não tem que segurar o oxigênio, tu tem que liberar para o tecido. E esse formato mais horizontalizado da curva de saturação mostra uma dificuldade de liberar o oxigênio. A hemoglobina, a afinidade dela aumenta, porque a hemoglobina, ela carrega até 4 oxigênios. Ela tem sítio para 4 oxigênios. E essa afinidade é crescente. Para cada oxigênio que entra, aumenta a afinidade. Então, a afinidade, quando tem 3 oxigênios, a afinidade é maior do que quando tem 1. Essa é a explicação, né? É uma proteína, eu esqueci agora o nome disso, alostérica, tá? Então, é uma característica alostérica dela. E então, ela tem esse aumento da afinidade com a quantidade de oxigênio que estão ligados. Então, qual é a aplicação prática dessa curva horizontalizada que eu estava falando? Então, o pessoal lá da Diana, lá que mora em regiões mais altas, tá? Que a pressão de oxigênio é menor, porque a pressão atmosférica também é menor, o que acontece? Olha só, com uma pressão de 80, eles saturam a hemoglobina tanto quanto a gente. Só um pouquinho menor, ó. A gente satura em 98, que é o que mais ou menos a gente tem na nível do mar. Agora abriu, eu vi ali. 98 a nível do mar. E as pessoas que moram em lugares altos, tá? Isso, claro que, gente, né, vai depender da altura, né, da altitude. Quanto mais alto, pior isso, né? Então, se tu estiver fazendo exercício, aí ferra também. Mas, assim, essas pessoas conseguem saturar a hemoglobina lá com 90 e poucos %. Claro que tem uma diferença. E essa diferença, até na vida prática, assim, de alguma forma, vai fazer um efeito, mas a pessoa não vai morrer de imediato, ela consegue sobreviver nessas regiões, porque ela consegue saturar muito bem, obrigado, a hemoglobina, por causa dessa afinidade aumentada em pressões mais elevadas. Então, essas são as aplicações práticas dessa curva, tá? Que ela é importante. Bom, o segundo tópico desse ponto, tá? É o efeito Bohr. O efeito Bohr foi desenvolvido pelo Christian Bohr, tá? Christiansen Bohr, e ele era o pai do Niels Bohr, aquele físico lá, que o André gosta deles, tá? Os pessoal da física aí gostam. Tá? Então, o que ele descobriu? Que a curva de saturação, ela tem uma característica, ela sofre efeitos de acordo com o ambiente fisiológico. Quando o ambiente fisiológico está com um pH elevado ou com uma temperatura corporal mais elevada, pH elevado não. Quando o pH está menor, desculpe, tá? Quando o pH está menor, que significa a acidez, né? Ou quando a temperatura corporal está elevada, que são características do exercício físico, diga-se de passagem, né? Tu aumenta a acidez e aumenta a temperatura corporal durante o exercício físico, essa curva tem um deslocamento à direita. Ou seja, facilita a liberação do oxigênio, do oxigênio na hemoglobina. O contrário acontece também a mesma coisa. Quando eu tenho uma temperatura mais fria, né, redução da temperatura corporal, que acontece na hipotermia, né? O pessoal que mora em Porto Alegre, que sofre essas coisas,
hipotermia e aumento do pH, que seria uma alcalose, tu tem um aumento da afinidade, ou seja, tu quer dificultar a liberação do oxigênio, tu justamente para diminuir, está tudo relacionado a uma diminuição de metabolismo, né? Que na hipotermia tu quer proteger esse corpo, tu não quer liberar tão fácil assim o oxigênio. No exercício físico, tu quer exatamente o contrário, é liberar esse oxigênio para o cara poder fazer, a célula fazer a atividade dele. Então, bom, esse é o efeito Bohr, tá? Na fisiologia. O que acontece com um problema que a gente está estudando? O efeito Bohr é diferente de acordo com a massa corporal do animal. Animais menores têm um maior efeito Bohr do que animais maiores. Tá? Ou seja, além do animal menor já ter naturalmente um deslocamento para a direita da curva de saturação de hemoglobina, o efeito Bohr, que é esse deslocamento adicional por causa do pH, tá? É maior ainda neles. Ou seja, esses bichos são feitos para liberar o oxigênio mesmo. Quando eles estão em exercício, aí tartaruga, a gente pode já falar de exercício, tá? Então, assim, ó, aí eu já estou baseado no que tu levantaste ali, né? Os animais menores, quando eles estão em exercício, quando eles estão fazendo alguma atividade física, eles estão aumentando a temperatura corporal, estão sob o efeito Bohr, né? Aumentando a acidemia. Eles têm um efeito Bohr maior que os animais maiores, tá? Uma coisa interessante, o Schmidt e o Nielsen, ele faz muita brincadeira, né? Eles falam muita piadinha, assim. E ele falou aqui do Chihuahua, né? O Chihuahua, ele foge um pouco, né? Ele sempre destaca as exceções às regras. O Chihuahua é um animal de baixo peso, né? Então, ele deveria estar aqui em cima, ó, junto com um coelho, né? Pela massa corporal, o efeito Bohr dele deveria estar... E por que não está maior? Por que está aqui embaixo? Porque o Chihuahua é um cachorro, né? Então, aqui está na zona do cachorro. English Setter, esse Setter, não sei como é que se fala, English é um cachorro, né? Eu fui na tradução, é um tipo de cachorro, tá? Então, os cães estão nessa zona aqui, ó, de efeito Bohr. Então, olha só que interessante, mesmo que o Chihuahua seja um animal de peso que deveria estar na curva aqui em cima, existe uma questão filogenética aí, uma questão da natureza do bicho, né? Aí já não é mais a massa, é uma exceção à regra, ó. Ele está batendo com os outros colegas cachorros, tá? Apesar dele ter um peso menor, tá? Então, uma coisa bem interessante que chamar a atenção. Bom, terceiro parâmetro, tá? Animais pequenos possuem maior enzima anidrase carbônica, tá? Isso o Schmidt e o Nielsen, ele fala, aí ele escreveu esse livro nos anos 70. Tem muita coisa que ele falou que naquela época não se sabia. E eu já fiz então assim, ó, agora eu estou fazendo alterações. Isso aqui ele fala, né? Ele já sabia disso, que animais pequenos possuem maior enzima anidrase carbônica. Mas ele disse que isso não tinha muita importância. Mas hoje a gente sabe que tem importância. Eu já vou explicar para vocês, tá? Bom, a anidrase carbônica é uma enzima super importante na reação do metabolismo do CO2, tá? Então, o CO2 em contato com a água, tá? Graças a essa enzima, ele vai produzir ácido carbônico, que é essa expressão aqui. E esse ácido carbônico, ele se dissocia também pela anidrase carbônica em íon H e bicarbonato, ou seja, essa reação ela ocorre num tapa, assim, ela não tem parada, ela vai daqui para cá. O que eu quero dizer? Graças a essa reação feita pela anidrase carbônica, tu acelera a velocidade dessa reação, tu regula o pH sanguíneo. Essa anidrase carbônica é a pedra angular da regulação do pH sanguíneo, porque eu estou produzindo bicarbonato e íon H, que é a relação desses dois que determinam o pH sanguíneo. Tá? Ou seja, bom, agora eu tenho que explicar outras coisas. Então, assim, aqui eu tenho a chamada lei de ação de massa, estou falando de gasometria, né? Então, a lei de ação de massa. A lei de ação de massa diz o seguinte, ó, que o sentido das reações, elas seguem uma diferença de concentração do elemento, do maior para o menor. Então, por exemplo, aqui, ó, CO2, tá? O músculo está produzindo CO2 pelo metabolismo energético, produz CO2. Vamos seguir a linha azul aqui, ó. Então, do músculo vai para o sangue, né? No sangue,
ele entra em contato com a água. Na verdade, essa reação ocorre dentro da hemácia, tá? Ele atinge o sangue, o plasma, depois ele entra na hemácia. Lá na hemácia, ele vai entrar em contato com essa anidrase carbônica e água, né? E aí vai sofrer essa reação, né? E essa reação vai liberar no sangue, logo em seguida, bicarbonato e íon H. Esse bicarbonato e esse íon H vão para o sangue, então. Então, é o que a gente está vendo aqui, ó. Tá na célula, ó, o CO2 vai para o sangue. Então, é o que a gente está vendo aqui na linha azul. A gente está vendo aqui nessa região aqui. O que vai acontecer? À medida que o sangue se aproxima do sistema respiratório, tá? O que vai acontecer? A ventilação está jogando para fora CO2. Então, esse lado da equação está menor. O CO2 lá no... Agora eu estou na linha de cima, tá? O CO2 lá no capilar pulmonar está se reduzindo, porque eu estou liberando na expiração. Então, se esse lado da equação está menor, esse lado aqui fica maior. Então, a lei de ação de massas vai correr para esse lado. Ao contrário. Então, ele sai da hemácia, né? Ele volta do sangue, vai para a hemácia, da hemácia volta para o sangue. Eu vou mostrar daqui a pouco. Ele volta para o sangue de novo, passa pela anidrase carbônica. Então, esse bicarbonato e esse íon H, eles vão ser a base para a formação de um novo CO2, né? E esse CO2 é expirado. Então, o que a lei de ação de massa fala? É essa diferença de concentração. A reação vai para um lado ou para o outro de acordo com a diferença de concentração. Aqui no músculo, tu produz bastante CO2, por isso que a reação veio daqui para cá, da esquerda para a direita. Lá no pulmão, tu tem menos CO2, lá no capilar pulmonar. Então, a equação vai da direita para a esquerda, ao contrário. Tá? Essa é a lei de ação de massas, é importante também na gasometria. Bom, esse assunto também é importante para uma outra coisa, porque através dele, pela relação de bicarbonato e CO2, tá, eu tenho como controlar, eu tenho como ter o pH. O pH sanguíneo é o resultado de uma relação entre bicarbonato sanguíneo e CO2, justamente o que a gente está vendo aqui. Tá? Essa é a chamada equação de Henderson-Hasselbalch. Tá? O Henderson era americano e o Hasselbalch era dinamarquês, se não me engano. Então, na prática, o que ela significa? Quando eu aumento o PCO2, o CO2 sanguíneo, que eu já vou explicar a pressão de CO2 sanguínea, eu vou ter uma redução no pH. Pode ver aqui, né? Se eu aumentar o CO2 aqui, eu vou diminuir o pH. E diminuição de pH é acidose. A mesma coisa acontece o contrário. Se eu reduzir o CO2, eu vou aumentar o pH. Eu vou ter uma alcalose. Então, é por isso que o sistema respiratório, ele regula o pH. Se eu fizer uma hiperventilação, se eu fizer uma ventilação forçada em repouso, eu vou estar provocando uma alcalose respiratória, porque eu estou eliminando muito o CO2 e vou aumentar o pH. Se eu fizer uma apneia, eu vou reter CO2 no meu sangue. Então, eu vou aumentar o CO2 no sangue, vou diminuir o pH, vou gerar uma acidose, que é o que acontece na apneia. Tá. Escala do pulmão, um outro fator que ele levantou, tá? Ele falou o seguinte, ó, que existe uma relação entre o peso corporal e o volume pulmonar. Isso é evidente, né, gente? A gente vê isso até na espirometria lá com os pacientes, né? A estatura influencia até nos volumes pulmonares, né? Quanto maior a pessoa, maior o volume pulmonar, tá? Mas isso não gera, em termos práticos, nenhuma vantagem, senão pessoas maiores... Se isso gerasse vantagens competitivas, as pessoas grandes, com pulmão maior, teriam, né, vantagens competitivas. Isso na prática não gera, a gente sabe que é coisa mais complexa do que isso. Mas nos animais, essa relação é muito boa e ela se aproxima de uma inclinação, na verdade a inclinação chega a ser 1, tá? É 1.0 alguma coisa. Então, o volume do pulmão está intimamente relacionado com o peso corporal. Só que olha só que interessante. A capacidade vital, que é o total de ar, é a totalidade de ar que circula no pulmão durante uma respiração máxima, né? Quando eu inspiro maximamente e quando eu expiro maximamente, tá? Ele tem uma relação muito boa com a massa corporal também, tá? B aqui é massa corporal. Olha que interessante, o volume corrente, que é o total de ar que circula no meu pulmão numa respiração normal, eu não, porque eu estou falando, mas vocês estão fazendo a respiração normal, né? Inspirando e expirando normalmente. Isso é o volume corrente, tá? Ele também tem a mesma equação. Então,
a relação da massa corporal, tanto com o volume corrente quanto com a capacidade vital, é a mesma, tá? Se a gente divide um pelo outro, volume corrente, que é um número menor, pelo capacidade vital, que é um número maior, vai dar 0,1, ou seja, o volume corrente é 10% da capacidade vital. E esse que é o legal, como a relação do pulmão com a massa corporal chega a ser 1, isso é independente do animal. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Que independente do animal, o volume corrente representa 10% da capacidade vital dele. Isso para todos os animais. Desde para o rato até o elefante. Todos eles respiram um volume corrente que corresponde a 10% da capacidade vital. Um detalhe importante, a gente está falando em termos absolutos, tá? A ventilação não sofre... então, assim... Puxa, por que eu botei isso? Não sofre influência do tamanho do animal. Sim, perdão, desculpe, tá. O que eu estou falando é relativo. É óbvio que o absoluto... Um animal pequeno ventila muito menos que um animal grande. Então, em termos absolutos, tem diferença, né, gente? Óbvio que a ventilação de um rato é menor que a ventilação de um elefante. Essa igualdade é justamente na ventilação relativa, tá? Então, em termos relativos, o rato ventila o mesmo percentual que o elefante, tá? Por que eu estou falando isso? Então, diferenças metabólicas entre animais diferentes não estão relacionados a essa questão pulmonar, estão relacionados mais à questão sanguínea mesmo. É isso que ele quer chamar a atenção. Tá? Então, o fato de eu ter pulmões de tamanhos diferentes não é o fator que determina as diferenças de metabolismo entre os animais de tamanhos diferentes. Onde é que está o foco? É depois do pulmão, lá na difusão e no transporte de gases no sangue. Uma última coisa, tá? É a última dessa parte. Eu sei que eu tenho que parar, né, gente? Mas eu comecei atrasado, né? É a complacência pulmonar, tá? A complacência pulmonar é a variação do volume pela pressão, tá? Isso é complacência, variação do volume pela pressão, tá? A complacência pulmonar dos animais, ela também está intimamente relacionada com a massa corporal, tá? O que eles fizeram? Baseado nisso, tá? Isso é baseado em estudos, ele cita estudos para isso, né? Eles pegaram e dividiram... aí eles pegaram a capacidade vital, né? Que a gente já tinha visto anteriormente. Então, eles pegaram a complacência e dividiram pela capacidade vital, tá? E deu esse valor aqui, 0,019. E chegou à chamada complacência específica. E a conclusão que eles chegam é o seguinte, que a complacência específica, que é a complacência relativa, como se fosse uma relativa, né? Ela não tem relação com o tamanho corporal. O que eles querem dizer, gente? Um animal que gera a mudança de 1 centímetro de água na pressão pulmonar, centímetro de água é uma medida de pressão também, tá? Então, uma mudança de 1 centímetro de água gera a mesma variação de capacidade vital independente do tamanho do animal, de forma relativa, né, gente? Então, independente do animal, eu vou gerar 1,9% de alteração no volume pulmonar, independente para 1 centímetro de água. Então, isso é uma coisa muito legal, né? A alteração de pressão pulmonar que ocorre no rato vai gerar um aumento no volume, se for, né? Vai gerar uma alteração, porque a alteração pode... vai gerar uma alteração no volume semelhante ao do elefante, em termos relativos, tá? Então, isso mostra, de novo, reforça mais ainda que as diferenças não estão no pulmão, tá? E esse gráfico aqui mostra... Puxa, que saco, o meu WhatsApp, não vou parar agora. A relação do consumo de oxigênio com a área de superfície alveolar mostra o seguinte, que quanto maior a necessidade metabólica, né, absoluta, maior a área de superfície alveolar. Tudo bem, isso até é bastante plausível, né? Quanto maior o consumo, né, tem a ver com os animais maiores, maior vai ser a superfície alveolar.
Isso tem tudo a ver com em termos absolutos. Só que esse gráfico não mostra em termos relativos, né? Esse que é o problema. Bom, o Schmidt-Nielsen, ele não aborda questões celulares periféricas, mas eu acrescentei aqui um detalhe, tá? Porque eu já fiz algumas mudanças até do texto dele, tá? Aqui na aula. É o seguinte, ó, é evidente que a gente só está falando de transporte de oxigênio, o tópico da aula não é falar dentro da célula, mas eu só quero lembrar uma coisa, à medida que aumenta a necessidade de ATP, tá, aumenta a taxa de utilização de oxigênio. Aqui no gráfico eu tenho o ADP. ADP é a adenosina difosfato. Tá? O ADP é o resultado da quebra do ATP, ou seja, tu já quebrou o ATP, tu já tá... É um indicativo de necessidade metabólica. Quanto mais ADP eu tenho, maior a minha necessidade metabólica naquele momento. Então, à medida que aumenta a quantidade de ADP, olha o que acontece, maior aumenta a necessidade de oxigênio em repouso. Tá? Então, isso aqui é só para mostrar para vocês isso, né? Que animais menores, né, que têm um metabolismo mais ativo lá a nível celular, que a gente não abordou nessa aula, mas a gente sabe que tem, ele só cita isso numa frase, eles vão produzir mais ADP. E esse aumento de ADP gera uma maior necessidade de consumo de oxigênio. Aí ajuda a explicar o tópico da aula. Tá, gente, então é o seguinte, eu vou fazer um resumo agora, tá? A gente estudou as leis de gases que estão dentro da área chamada gasometria, tá? Então, a gente falou de aspectos ligados à difusão dos gases e a transporte. Eu não falei especificamente ao transporte, né? Agora que vem o ponto. Mas a gente abordou, sim, de forma superficial a questão do transporte de oxigênio e CO2. Tá? Fazendo um resumo da aula, a gente viu a lei de Fick, tá? Que fala da difusão dos gases, tanto a nível central quanto periférico, do transporte de oxigênio que está ligado à curva de saturação de hemoglobina, que a gente falou. A gente só não falou de tudo, né? Mas falou uma parte. A gente falou do efeito Bohr, que está ligado à questão do oxigênio também, a afinidade, a alteração da afinidade pelas condições ambientais fisiológicas, né? A gente falou da lei de ação de massas, que está relacionada aos transportes de gases, não só ao CO2, né? Eu botei aqui CO2 igual a CO3. Bom dia, como está? Desculpa se já está. Mas também ao oxigênio, tá? A gente falou da equação de Anderson-Hasselbalch, que é importante na gasometria por causa do pH, e a gente falou alguns poucos tópicos sobre mecânica pulmonar. O que faltou, gente? E aí vai entrar o Miguel, tá? Faltou falar do oxigênio, dos gases dissolvidos no sangue, no plasma, através da lei de Dalton, Henry e Boyle, tá? É relativamente rápido, a questão toda é que são 10:07. Então, assim, continua ou não continua? Oi, professor. A próxima é às 10h30, por mim, se o pessoal aceitar, acho que dá para ir mais um pouquinho. Tá, é rápido, vou tentar ser bem rápido, tá? Então, assim, faltou então um detalhe das leis de gases, tá? Então, a primeira lei é a lei de Dalton. A lei de Dalton, ela é bem simples, só tem uns exemplos aí que eu quero dar para vocês. A lei em si é simples. A pressão, ela fala sobre a pressão parcial de um gás. Pressão parcial por que esse nome parcial? Porque dentro do ar, eu tenho vários gases, certo? Então, pressão parcial porque ele representa um percentual nesse total. Então, cada gás que compõe esse ar total possui uma pressão parcial, que somados dá a pressão total. Por isso que se chama pressão parcial. Então, a pressão parcial de um gás em uma mistura gasosa é a mesma que ele exerceria se ocupasse o volume total da mistura. A pressão parcial, então, como é que a gente calcula a pressão parcial? Tá? É a pressão barométrica, a pressão atmosférica, tá? No caso, a gente está falando de atmosfera, vai ser atmosférica, né? Pressão barométrica menos a pressão do vapor de água ou de outro gás. Então, como é que a gente calcula? A gente pega a pressão atmosférica, diminui pela pressão do gás concorrente, porque tem vários gases no ar, né? Ou então pode ser vapor de água, né? Por isso que a gente fala saturação de ar, né? O ar saturado, né? A umidade do ar. Por isso que é importante nas medidas de consumo de oxigênio, tu botar lá no aparelho lá a umidade relativa do ar, por causa disso, tá? Tudo isso, né?
essa diminuição aqui multiplicado pela fração do gás que ele compõe no ar. Então, por exemplo, o ar atmosférico, tá? A gente chama de PT, isso que é importante, né? Eu chamo a atenção dos meus alunos. PATMO2, tá? É a pressão atmosférica menos a pressão do vapor de água. A gente considera que o vapor do ar, para facilitar, a gente põe como zero, mas na verdade o ar ele é saturado, né? Tem lugares que a saturação é maior que outros, mas para nível de convenção se coloca zero. Então, a gente sabe que a pressão de oxigênio na atmosfera, ao nível do mar, 760 milímetros de mercúrio, é de 160 milímetros de mercúrio. Porque 160 é 21% de 760, que é a pressão total. É isso. E se eu quiser saber a pressão de CO2, é só pegar o percentual de CO2, que é 0,03%. 0,3 ou 0,03? Agora, eu acho que é 0,03. E de nitrogênio é 78%. Aí tu tem a pressão de nitrogênio. Só multiplicar por 0,78. 78 ponto alguma coisa. Bom, quando o ar entra na nossa traqueia, ele é umedecido pelas vias nasais e pela traqueia. Então, a gente tem que considerar nas vias aéreas superiores o vapor de água. E a pressão do vapor de água nas vias aéreas é de 47 milímetros de mercúrio. Então, nas vias aéreas, a pressão de oxigênio diminui um pouquinho, de 160 vai para 150. Tá? No alvéolo, tu tem o efeito do umedecimento e também da existência de CO2 lá dentro do alvéolo, porque na atmosfera a gente considera o CO2 como zero, a gente ignora esse 0, né? Mas no alvéolo eu já tenho 40 milímetros de mercúrio de CO2. Então, esses dois aqui eu tenho que levar em conta no cálculo, tanto da água quanto do CO2. Multiplicado por 21 vai dar 100. Então, a pressão alveolar é PA maiúsculo O2. Isso é importante, tá? PA maiúsculo O2. 100 milímetros de mercúrio. A pressão arterial, depois que passa do alvéolo, a gente fala como PA minúsculo O2. E olha só, por causa da lei de Henry, que é o próximo tópico que a gente vai ver, que diz que a pressão de um gás no líquido vai ser igual, no ambiente líquido vai ser igual no ambiente gasoso, a gente considera, existe um erro ali, né, óbvio, tá, mas a gente considera que a pressão alveolar é igual à pressão arterial do gás, tanto para CO2 quanto para oxigênio. E, por fim, a PVO2, que é a pressão de oxigênio no sangue venoso, é 760, menos a pressão de CO2, que é 46. Né? Vocês podem ver que a pressão de CO2 lá no sangue é maior que a de CO2 no alvéolo, né? 46, 40 aqui, ó. Só que, e aí vai dar 21, vai dar 40 milímetros de mercúrio. Aí vocês vão perguntar, por que 46 deu 40? Porque a PVO2 tem um detalhe importante, gente. O oxigênio ele foi consumido pelo tecido. Então, puxa de novo. Então, o oxigênio, a PVO2 é menor por causa do consumo de oxigênio, tá? Então, só para mostrar aqui, gente, ó, a pressão alveolar, 160, PO2 atmosférico, 160, PCO2, 0. Na traqueia, 150, CO2, 0. No alvéolo, 100, a PaO2, 100, PaCO2, 40. Quando vai para o sangue, vai entrar em equilíbrio, ó. 100 aqui, 100 aqui, ó. Vocês podem ver, ó, lei de Henry, ó, 100 e 100, 40 e 40. Os gases estão em equilíbrio. Então, se eu sei a pressão arterial, eu tenho como... Isso é uma medida, por isso que se faz a gasometria no hospital, se tira sangue da artéria. Tu tirando o sangue da artéria, tu tem como saber como é que está os gases na artéria e os gases no alvéolo. E aí, as pressões venosas são mais simples, é só tirar da veia, né? Só uma coleta de sangue normal. E aí a gente tem como um padrão a de CO2 46 e de oxigênio 40. Lei de Henry, tá? A concentração de gás é o produto da pressão parcial pela solubilidade do gás. O que importa nisso aqui, gente, é que essa lei de Henry se refere aos gases dissolvidos em solução, tá? A lei de Henry, ela é muito importante para entender um mecanismo fisiológico. Ela está falando Quando a gente fala de pressão de oxigênio e pressão de CO2, eu estou falando só do gás no plasma. Só do gás no plasma, no líquido mesmo. E não ligado à hemoglobina ou outra proteína.
Tá? Então, quando eu falo de pressão arterial, pressão venosa, é o gás no plasma. Como é que funciona, gente? Olha só. O oxigênio está no alvéolo e vai para o sangue. Ele ocupa... Esse é o ponto, gente. Sempre, 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 o gás vai ocupar o plasma e depois de ocupar o plasma, ele vai para outro lugar. Nesse caso, o oxigênio vai para a hemácia. E lá na hemácia, ele se liga com a hemoglobina, formando a oxihemoglobina. Então, 98% do oxigênio do nosso sangue está ligado à hemoglobina. Somente 2% está dissolvido no plasma. Só que é justamente esse 2% que determina a nossa pressão de gás sanguínea. Tá? Bom, eu não estou mostrando aqui, tá? Mas vamos fazer um exercício, eu não peguei essa figura. Mas quando essa hemácia chega lá no tecido periférico, como é que vai acontecer? Faz de conta que aqui é o músculo, tá? O oxigênio aqui está menor. Então, a tendência do oxigênio, lei de ação de massas. O oxigênio vai do maior para o menor. O primeiro oxigênio que sai é o oxigênio do plasma. Então, ele faz o caminho invertido, vai para o tecido. Como aqui está menor, o que vai acontecer? Essa oxihemoglobina vai ter o estímulo para correr para o outro lado. Se separa, vai para o plasma e depois vai para o tecido. Então, essa lei de Henry, ela é importante para mostrar como é que é a dinâmica dos gases no processo de difusão. Ele sempre vai passar pelo plasma, depois vai passar pelos outros lugares. Para finalizar, no CO2 aqui está mais fácil. Ó. O CO2 está sendo produzido nos tecidos, vai primeiro para o plasma. Ó. Fica dissolvido no plasma. Depois que dissolve o plasma, vai para a hemácia. Lá na hemácia, ele pode se conjugar com a hemoglobina, ou então ir lá para a anidase carbônica, produzir bicarbonato e íon H. Então, o CO2 ele é transportado de 3 formas no nosso sangue. Dissolvido no plasma, que é 7%, ligado na hemoglobina, que é 23%, e o principal forma, conjugado em bicarbonato, que é 70%. Diferente do oxigênio, então, o CO2 tem essa forma de transporte, que é na forma de bicarbonato. Quando esse sangue chega lá no pulmão, lá no alvéolo, olha só o que acontece. Eu tenho que tirar o CO2, né? O primeiro CO2 que sai é o do plasma. Como ele saiu, que é o que está aqui, né? O dissolvido. Aí, essa ligação com a hemoglobina corre para o outro lado. E vai para o plasma e depois vai para o alvéolo. A mesma coisa lá do bicarbonato. O bicarbonato sai do sangue, volta para a hemácia, sofre a ação da anidrase carbônica, o íon H também, né? O íon H também pode se ligar à hemoglobina, produz CO2 aqui, vai para o plasma e vai para o pulmão. Ou seja, a lei de Henry mostra isso, que as pressões parciais são determinadas pelo gás no plasma e sempre as difusões... Bom, aí agora é uma interpretação, tá? E sempre as difusões vão passar primeiro, tem que passar primeiro pelo plasma. E para terminar, gente, realmente terminar, a lei de Boyle, né, que é o produto da pressão de um gás por seu volume, ela é semelhante em dois ambientes. Então, a pressão de um gás, o produto da pressão do gás por seu volume, no primeiro ambiente, é igual ao produto da pressão desse mesmo gás no outro pelo volume dele no outro ambiente. O resultado dessa multiplicação é sempre igual. É isso que a lei de Boyle fala. A lei de Boyle, então, ela tem uma importância na gasometria, né, justamente ali pela semelhança dos gases entre o alvéolo e o capilar, mas não é o tópico da aula, mas ela é muito mais aplicada na mecânica respiratória, que não é o tema dessa aula. Então, por isso que eu fecho por aqui. Tá? É isso. Muito bom, professor. Queria agradecer a apresentação, o tempo e a dedicação de montar a aula aí. Achei muito legal mesmo, assim, da vontade até do cara fazer uma disciplina inteira, assistir uma disciplina inteira só disso, assim. Mas, pelo tempo, acho que a gente... Isso aí a gente fala em 2, 3 aulas. Na verdade, foi uma correria, né? Porque se a gente fala em 2, a gente vai com mais calma algumas coisas, né? Sim. Imagino. Acho que a gente tem mais uns 3 minutos da sala aqui, acho que para a gente não ter que abrir de novo.
Acho que a gente tem tempo aí de um comentário, de uma pergunta. Não sei se alguém tem Eu vou fazer um comentário bem questionamento. rápido, só parabenizar o Marcelão. Acho que o assunto é super importante mesmo. E a parte final ali, aí acho que tu já respondeu, que eu ia te perguntar, que estavam faltando alguns números lá do que eu tinha estudado do Agostoni e tal. Eu acho que isso já é ligado à mecânica respiratória que tu falou, né? Então, claro, aqui é uma base assim para entender as leis gerais, né? E talvez chegar naquele outro assunto mais talvez com os valores que meio que fechem a conta lá depois do consumo de oxigênio, coisas assim, né? Mas acho que são leis que a gente tem que entender bem, mas realmente precisa de mais tempo. Eu fiz muita anotação, mas tem que revisar bastante, né? Isso aí Eu é agradeço, Marcelo. só gasometria, né? Isso é só gasometria. A mecânica respiratória é outra história, né? É outra. É mais. Aliás, precisa de mais tempo, tá? Ah, é. Mas se precisar, a gente pode encarar. Não tem problema. No, mas muy interesante. Ahora lo interesante es correlacionar con todo ese tema de gasto de energía en las diferentes situaciones como tal. Y más entendiendo ahora que no es pelo tamaño incluso como tal, sino por temas más da hemoglobina y otros temas de presión y de incluso me geró dudas a nivel, por ejemplo, de altitudes e isso como funciona. Tá interessante. Acho que tenho muitas dúvidas, mas agora acho que não há tempo e talvez daria para discutir depois. Não, quiser dá para abrir de novo, não tem problema. Essas aulas, elas são realmente teóricas, né? Claro, por mais que em aula a gente fala de exemplos, eu quis também, no caso de vocês, dar um exemplo mais ligado à nossa linha mesmo, né? E aí, quando eu vi essa questão aí do Schmidt-Nielsen, que legal, bateu, né? Ainda mais o Schmidt-Nielsen, né, que é, sem sombra de discussão, né? Uma pessoa importante também na nossa área. E aí bateu, apesar de ter coisas que não batiam, assim, que ele estava mais, afinal de contas, ele escreveu nos anos 70, mas deu para adaptar. Então, a ideia foi essa contextualização mesmo, essa questão teórica com uma questão mais prática nossa, né? Muito bom, professor. Só para estar encerrando essa sala aqui, só para eu terminar, não sei se daqui a pouco a gente já vai para outra. Léo, o que tu acha? Sim, daqui a pouco eu tenho que abrir, né, a outra. Sim. Então, Já estou daqui a uns minutos ali. O tempinho de fazer o break do banheiro. Já parou a gravação?